Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís nosso Camperiando, de todas as quintas-feiras pelo YouTube e sexta-feira no Olho Vivo, na segunda parte da nossa programação. Hoje estou recebendo aqui a visita do Ricardo Comaceto. A gente se encontrou, né? E agendamos uma volteada aqui por São Luís e exatamente esta semana foi possível. E aí, Ricardo? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Luiz Oneide. Tudo bem a todos os espectadores, né? Que estão nos assistindo pelo YouTube, estão nos acompanhando. Sempre um prazer retornar aqui à Rádio São Luís, né? Eu tenho um carinho muito especial por essa rádio, não só pelos amigos que tenho aqui, mas pela minha história que começou ali, ó, no programa Galpão Distância, né? Tu era um dos gaiteiros do Galpão Distância. Minha primeira apresentação artística ao vivo foi no programa Galpão Distância. E que idade tu tinha na época? Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Foi quando tu começou ou tu já tinha iniciado? Eu iniciei a fazer aula com o seu... eu fiz uma aula com o seu Desidério, né, na época que eu queria fazer aula. O Desidério que tu falas é o Zé do Dério. O Zé do Dério. Quero deixar, inclusive, já meu grande abraço, esse mestre, esse amigo, esse professor que eu tenho. Ele teve a que ele falou de ti. Que tu tá famoso. Não por ter aprendido com ele, mas porque ele deu uma noção. Depois tu foi buscar para o teu talento. O seu Desidério, eu tenho uma consideração gigante por ele, sim, porque foi uma pessoa que realmente me trilhou muitos caminhos. Eu deixo um grande abraço para ele, para dona Eva, também toda a família, né? Não sei se tu acompanhou, mas ele disse aqui, vou tentar repetir o que ele disse, que teu pai levou lá e disse assim: olha, Dério, vê se esse guri aprende. Se não aprender, me devolve. Aí o Zé do Dério disse: não, umas 2 aulas eu já vejo, né, se vai dar um gaiteiro ou não. Diz que antes da segunda aula ele já mandou um recado pro teu pai. Este dá para postar. É uma figura. Sinal que ele entende, né? Não, entende. Eu adorava, tia, quando eu chegava lá, assim, seu Desidério daquele jeito simples dele, assim, sempre muito sincero, né? Chegava do serviço, né? Trabalhava ali do lado do cemitério, né? Uhum. E chegava do serviço, às vezes assim, cheio de cimento e coisa. Gruma, pega a gaita. Pegava a gaita e ficava esperando. Ele ia lá, ajeitava e pedia para dona Eva ajeitar o mate. Ajeita um mate para nós, dona Eva. Ajeitava o mate, chegava ali, toca agora. Eu tinha que tocar para ele. Não tá certo, volta ali. E ele sempre foi muito exigente. Isso é uma coisa que também, né, ajuda bastante o crescimento, né, Luiz Oneide? É verdade. Tu falas em mate, tu é matista? Com certeza, né? Tomo bastante mate, todos os dias tem que tomar, todos os dias. E tem uma praticidade para fazer o mate, né? Chegou aqui com os apetrechos e já preparou o mate. O vício do gaúcho, né? Não tem como a gente perder isso, né? Aonde tu chega, como dizia o saudoso Nico Fagundes, né? Onde o mate vai junto é o Rio Grande que a gente carrega, né? Bom, mas depois do Zé do Dério, com quem tu fez aula? Então, eu comecei lá com o seu Desidério, depois eu fiz um tempo de aula com o Jarbas também, né? Jarbas Nadal? Jarbas Nadal, exatamente. Depois passei um tempo lá com o seu Nenê Guedes, saudoso Nenê Guedes, e aqui estendo também um grande abraço a toda a família Guedes, aí, que sempre foram grandes incentivadores, o Jorge, o Pedro, né? Toda a gurizada lá, se criamos
Me criei indo lá no galpão, vendo eles tocar, né? Hoje aí uma família que está fazendo bastante sucesso, bastante êxito na carreira, né? E é sempre bom a gente ver, poder acompanhar isso de perto, assim, ver essa qualidade imensa que eles sempre tiveram, né? A gente que anda por aí vê muitas pessoas comentando sobre como toca a família Guedes, né? Para as pessoas é uma novidade, mas para nós aqui, que sempre estava acompanhando de perto, já era natural, né? Porque eles sempre foram músicos excelentes, né? O Jorge sempre soube puxar muito os guris, sempre exigindo que ensaiasse, que tocasse. Então, estendo meu abraço a toda a família também. Me diz uma coisa, tu me falavas fora do ar que foi para Pelotas já faz uns 13 anos. Isso. Foi em 2009. 2009. Por que tu te bandiou para lá? Então, Lisonete, na época, eu estava aqui em São Luís Gonzaga, né? Eu tinha parado de tocar baile, né? Em 2006, eu parei de tocar baile. Tu chegou a tocar baile? Sim, toquei baile de 2001 a 2006. Qual é o grupo? Toquei aqui em São Luís com o grupo do José, que foi o primeiro grupo que eu toquei, o Estrela do Sul. Depois toquei com o seu Dejalmiro, né? O Dejalmiro mais era banda, né? Isso. Mas ele tocava esse estilo? Sim, tocava. Ele teve um grupo meio mais gaúcho, assim, que era o Som das Missões, se eu não me engano. Era o nome. Aí depois eu fui tocar com o Moreno Batista e Raça Pampiana. Depois do Moreno, eu toquei um tempo com o Chiru Missioneiro, toquei 6 meses, ou 7 meses, e aí eu fui tocar com os Mateadores de Santiago. Foi o grupo que eu toquei 1 ano e meio, quase 2 ali. E quando eu saí lá dos Mateadores, foi em 2005, final de 2005, início de 2006, eu voltei para São Luís Gonzaga e toquei ainda uns bailes com os Orelhanos. De São Nicolau. De São Nicolau, exatamente. Só que eu já estava, e já tinha iniciado, eu lembro que o João Ribeiro vai lembrar, se perguntar para ele, que eu vinha muito aqui na rádio, conversava com o João, falava da minha vontade de tocar música nativista, assim, né? Tocar, que era o estilo que eu gostava, né? Que era o que eu queria tocar. E o João fazia as letras dele, né? Dava as ideias de músicas e tal. E ali a gente começou uma ideia de grupo, junto com a gurizada daqui, né? E aí a gente já queria participar de festival, que era o caminho que a gente queria seguir. Só que na região a gente não tinha muito isso, né? Tinha poucos festivais aqui na volta. Na época estava acontecendo o festival em Santo Antônio das Missões, São Borja já não estava fazendo mais, e eu me achava meio deslocado para o que eu queria fazer. E eu fiquei naquele processo ali de tentar buscar um caminho por aqui, morando por aqui, mas não era fácil, né? Porque tudo era muito longe. E eu acabei, né, com o passar do tempo, daí eu consegui encontrar alguns caminhos, né? Fui recebendo alguns convites para tocar e eu percebi que eu poderia ir para outro lugar, né? Daí pensei em Porto Alegre, né, que é a capital, que eu tocava com uma turma de lá, tinha uma turma de São Gabriel também que eu tocava, e num curto espaço de tempo ali, em 2009, eu fui 2 vezes a Pelotas. Nessa minha ida a Pelotas, eu cheguei lá, fui na casa de alguns músicos, e eu encontrei lá, assim, um lugar, tipo um terreno limpo para trabalhar, né? É bem isso mesmo. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, né? Porque eu perguntei, tem alguém que dá aula de gaita ponto aqui? Não. Tá, mas não tem gaiteiro de gaita ponto? Não, até tem, mas não participam muito, não gravam muito, né? Aí de aluno você já passou a ser professor. Exatamente. Eu pensei, eu digo, não, eu já dava algumas aulas aqui em São Luís. Eu já tinha uma pequena experiência com aulas aqui em São Luís Gonzaga. E aí eu peguei e pensei, eu digo, olha, tia, vai ser para cá que eu vou ter que vir, né? E aí peguei minhas coisas e me vim embora. Eu estava meio indeciso, e nessa minha indecisão, eu estava aqui em São Luís Gonzaga ainda, quem morava aqui, o nosso saudoso Luiz Carlos Borges, né, que nos deixou há poucos dias. E aí eu falei pro Borges, eu disse, Borges, estou pensando em ir embora daqui. Ele chegou e disse, mas tu já tinha que ter ido. Já tinha que ter ido aqui, teu lugar não é aqui. Me deu um empurrãozinho. Exatamente, me deu um empurrãozinho e me fui. Me larguei, né? E graças a Deus não tenho nada a reclamar. Claro que ele disse isso não por maldade, que teu lugar não é aqui, né? Mas é que não. tu estava buscando espaço. Exatamente. Deixar bem claro isso. Muito bem colocado, Lisonete, porque não era questão da cidade em si, era porque eu estava buscando um caminho que aqui na cidade ainda não estava me oferecendo. Hoje, muito pelo contrário, tem esses caminhos aqui, né? Tem muita gente que está fazendo música aqui, que trabalha nesse meio, né? E eu optei, no momento, para ir para lá. E aí foi lá para Pelotas, passou a dar aula de gaita ponto. Isso. E aí o pessoal
Achou interessante? Achou interessante, Conseguiu vários alunos? Foi um processo, né? Como todo processo que se inicia, né? Eu cheguei lá, o que eu fiz? Eu sempre fui meio metódico com as coisas, assim. Eu sempre gostei de cuidar tudo, assim, e tal. Cheguei lá e peguei uma foto minha, levei num designer gráfico lá, né? E pedi para ele fazer um cartaz. Aí eu peguei, fiz o cartaz e levei nas agropecuárias e lá na faculdade de música em Pelotas, né? E distribuí, coloquei nesses lugares, assim, que eram os lugares que eu imaginava onde tinha público, exatamente. Fui na faculdade de agronomia, fui na faculdade de veterinária, né, zootecnia, que é onde circula mais esse pessoal vinculado à música gaúcha, né, à música nativista. E aí fui nos estúdios também, fiz um cartão de visita, né, que hoje eu acho que nem se usa mais, né, tá tão moderno o negócio, e fui nos estúdios e deixei o cartão lá. Com o tempo, né, com o passar do tempo, obviamente começou a aparecer mais alunos, eu também comecei a gravar mais nos estúdios, comecei a participar mais de festivais, e isso foi crescendo. Aí num determinado período assim, eu estava lá com 36 alunos. Já dava para sobreviver. Não, tava louco de lindo já. Que maravilha, né? Tu falas do Luiz Carlos Borges, agora quando ele faleceu, tu fez uma citação aí que eu... Como é que foi essa história? Tu tinha vergonha dele? Tinha vontade de se aproximar, pegar umas informações, mas não... Como é que foi essa história? O Borges, assim, é uma pessoa que ele... Por mais pouco tempo que tu se encontrasse com ele, sempre era muito, sabe? Ele sempre foi muito o cara que vivia aquele momento, assim, entregava tudo naquele momento. E quando ele veio embora para São Luís, obviamente que eu fiquei sabendo, né? Todos os músicos, a maioria, assim, que eram mais velhos que eu, conheciam o Borges, só que eu era meio encabulado, né? E até aqui, que nós estávamos fora do ar, o Luiz Vanderlei fez um comentário, mas tu aprendeu a falar, né? Porque eu não falava muito, né? Não conversava muito. E aí o seu Luiz pegou e veio embora aqui para São Luís e eu fiquei com vergonha de ir ali. Ficava com muita vergonha de chegar ali, me apresentar, assim, do nada. E a dona Irenita, né, esposa que é irmã dele, né, me conhecia desde pequeno. Aí fez a ponte. Não, eu pensei nisso. Eu digo, tia, vou lá falar com a dona Irenita. Mas ia ser meio chato, né, fiquei naquela, né. Aí nos convidaram, não sei se o senhor vai lembrar, de um evento que teve na União Operária, em prol da estátua do Jaime, em 2008. E eu sabia que o Borges ia estar lá. E eu e o Yuri tocávamos uma música que estava num disco do Borges. E eu disse pro Yuri, tia, Yuri, vai ser agora, nós vamos ter que tocar ela. Ele, mas o Borges vai estar lá. Eu digo, tá, mas vamos lá, tia. Com medo mesmo, mas vamos ir, né? O Yuri não tocava com ele também? Não tocava com ele, nem conhecia também. Aí chegamos lá no palco, fomos nos apresentar e tocamos a música. Quando a gente desceu do palco, ele estava na escada nos esperando. E aí disse, tia, gurizada, aparecem lá em casa e tal. Daí eu falei para ele, seu Luiz, eu moro no outro lado da rua da sua casa e nunca quis chegar lá. E ele, mas por favor, vai lá. E ali você começou uma amizade, né? Aí comecei a frequentar a casa dele aqui no prédio do Bradesco, aqui do seu Luiz Carlos, né? Isso. E aí comecei aí. Às vezes eu estava ali na sacada da casa da mãe, do pai ali, parado ali, e ele me ligava, o que tu está fazendo? Eu olhava para cima, estava ele me olhando da sacada, eu disse, eu estou fazendo nada, vem para cá, vamos tocar gaita. E aí foi aquela relação de amizade. É aquela coisa, né, seu Luiz? Eu sempre... Mas daí tu já tocava? Sim, já tocava, só que eu nunca consegui perder com ele, assim, aquela coisa do fã, sabe? Ele tinha uma amizade muito bonita com ele, e muitos caminhos ele me abriu, né? Muitas oportunidades ele me deu, e eu sou muito grato à vida por ter me oportunizado isso, sabe? Porque ele me ofereceu muitos palcos, muitos artistas que eu queria conhecer, foi através dele que eu tive a oportunidade de conhecer. E quando eu conheci ele, assim, eu continuei naquele perfil de fã, né? Eu era amigo dele, mas eu continuava sendo fã dele, né? Era colega de música, mas continuava sendo fã. Exatamente. Ficava ali, mas ficava meio tremendo. Ele foi, certamente será ícone, né? Por muito tempo ainda. Eternamente, né? É verdade. Mas, por falar em conhecer artistas, eu sei que tu conhece
muitos artistas, e inclusive acompanha um famoso também do Rio Grande do Sul. Sim. Mas vamos falar depois do intervalo, porque agora eu quero que tu toque uma para nós. Sim, senhor, vamos deixar aí a Tira Prêmio. Tira Prêmio, do Adalberto Machado. Que depois o Jorge Guedes fez uma letra. Exatamente, o Adalberto escreveu a letra e o Jorge fez a melodia. Ficou uma música maravilhosa, uma música que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo, o rei da vaneira, Adalberto Machado, ao Rodrigo Machado, toda essa família aí também, que sempre me incentivaram muito. Quero deixar aqui a Tira Prêmio. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís, pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos recebendo mais um são luisense, Ricardo Comaceto, radicado em Pelotas e de Pelotas por todo o estado do Rio Grande do Sul e além também do estado? Sim, senhor. Sim, senhor. Antes do intervalo, tu disse que o Luiz Carlos oportunizou, né, que você conheceu muitos artistas, mas também tu toca com um artista famoso. Sim. Hoje eu tenho a oportunidade de dividir também com outra grande referência, né, que é o Joca Martins, né? Como é que tu conheceu o Joca Martins? Como é que foi esse primeiro encontro? Então, quando eu chego em Pelotas, antes disso, só quero dizer uma coisa, né? Não sei se tu tá meio ansioso em falar isso, mas as pessoas às vezes ficam um pouco. Pode me chamar de Grumatã que não tem problema. Eu ia... Tu sabes que depois que a pessoa fica famosa, a gente esquece os apelidos. Mas eu... Não, senhor. Pode ficar à vontade, O Desidério teve aqui e falava em Grumatã. Era o Desidério, né? O Zé do Dério. Falava em Grumatã e eu tirava ele, né? Puxava ele. O
O Ricardo com Maceto é o Gruma. Não, ele até reduziu. Não, mas não, eu não tenho nenhum problema com isso, gosto. Inclusive, esses dias atrás, o Rogério Frota, tive lá essa semana e disse para ele me mandou uma mensagem: Tchê, Gruma, quero saber, quando tu se encontra com esses caras, eles sabem que teu apelido é Grumatão? Eu digo, claro, rapaz, todo mundo sabe. E por que Grumatão? Pois olha, foi no programa Galpão Distância, naquela apresentação, na primeira apresentação, que na época o Marcelo Figueiredo, o Sapo, tocava violão, o Desiderinho tocava gaita ponto e todos tinham um apelido que o Alcides tinha botado. O Marcelo era o Sapo, o Desiderinho era o Cirino Pica-Pau, e aí quando eu fui me apresentar, o Alcides, não, estamos aqui com o Ricardo, filho do seu Damião e da dona Emília e tal. E me diz uma coisa, Desiderinho, ele tem algum apelido de bicho também? E o Desidério largou, é Grumata. Então o Desidério é o teu padrinho? E aí ficou, obviamente, né? O pessoal, a maioria conhece o pai ali. No outro dia, quando eu saía na rua, e aí, Grumatã? E ficou Grumatã? E ficou. E eu, nunca me importei assim, e gosto, não tem problema nenhum com isso. Mas vamos retomar o assunto do Joca Martins agora. Isso. Quando eu chego em Pelotas em 2009, eu tinha tocado algumas vezes já com a Juliana Spanivello. Que hoje é a esposa do Joca, eles têm 2 filhas, né? E eu tinha tocado com a Juliana já algumas vezes. E a Juliana me convidou para gravar o disco dela, um disco que ela estava planejando, já fazia um tempo. E na época ela já estava namorando com o Joca, né? E obviamente quem ia me buscar em casa para gravar no estúdio era o Joca. Só que a primeira vez que eu me encontrei com ele, assim, foi, né, aquela coisa também do fã, né? Tu tá ali, estou junto com o Joca, que é um cara que eu sempre admirei, e o Joca tem muitas particularidades, assim, e uma delas é que ele gosta muito de gaita. Ele é apaixonado por gaita, escuta muito chamamé e tal. E nós, no caminho até o estúdio, que era relativamente longe, dava uns 7 ou 8 quilômetros, a gente ia conversando, falando sobre músicos, sobre o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de tocar, e cada vez que ele ia a Pelotas, ele passava lá em casa. Porque eu morava com mais 2 músicos e um desses músicos tinha estúdio. Então acabava que tinha uma circulação de músicos e cantores lá em casa muito grande. E o Joca era um deles, né? Assim como o Luiz Marenco também passava sempre lá por casa. E antes de eu ir morar em Pelotas, eu já tinha tocado com o Marenco. Eu tinha feito 2 apresentações com ele. E aí com o Marenco eu já tinha uma relação mais próxima do que com o Joca, né? E aí, claro, com esse trânsito de músicos que tinha lá na casa, acabei conhecendo também muita gente lá, né? Mas hoje a maioria dos shows, a maioria da tua participação, teu trabalho é com o Joca. Isso, exatamente. O Joca sempre teve uma agenda lotada. Sempre teve uma agenda com bastante trabalho, assim. E eu recebi o convite dele, foi no meio da pandemia, foi 2020. Né, que ele estava querendo buscar outros caminhos na música dele e tal, e que a sonoridade da gaita de botão se aproximava do que ele queria, né? E eu falei para ele, Joca, eu fico muito honrado pelo teu convite, né? Ele sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, assim, ele como pessoa, uma pessoa maravilhosa, muito correta, assim, né? E eu agradeci ele, de não, vamos trabalhar. E eu sempre fui um músico que sempre estava tocando com todo mundo, sempre estou tocando com todo mundo, né, Elisoneide? Isso não impede de você participar de... Não impede. Outros trabalhos? Não impede nenhum. Desde que não tenha show do Joca. Exatamente. Ou num festival, quando coincide. Exatamente. E aí, quando acontece isso, eu falo para ele, Joca, esse festival é um festival legal, gostaria de ir. Ele, não tem problema nenhum. Então, é sempre um cara muito solícito, assim, também, né? Um cara muito tranquilo nessa relação, né? E com o Marenco trabalhou quanto tempo? Não, com o Marenco eu trabalho mais esporadicamente, né? Porque quem trabalha efetivamente com ele é o Aloysio Rockenbach. Como o Aloysio tem outros trabalhos também, além da carreira com o Marenco, quando ele não pode, ele me convida para tocar. Então, faço uma média, sei lá, de 10 shows por ano com o Marenco, assim, mais ou menos. É mais ou menos os shows que eu toco com eles. Não é sempre que eu toco, né? Claro, essa amizade também com o Marenco, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande também, um ídolo, né? Então, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande também. Mas além de você ser o gaiteiro desses artistas famosos, você também tem um trabalho gravado, né? Tanto é que já reproduzimos aqui. Sim. E isso
também é um trabalho paralelo. É um trabalho paralelo, exatamente. Inclusive, quero deixar um grande abraço aqui, Luiz Ernesto, que bom que tu comentou. Quero deixar um abraço para o João, para o Alcides, para o Gilvan, para o Maurício, para todo mundo, para o Ramão. Porque, é como eu falei lá no início, eu tenho um carinho pela Rádio São Luís, assim, que eu me sinto realmente em casa aqui. Teve uma hora que tu vinha tanto aqui que o pessoal estava querendo já, achando que tu queria ser locutor, né? Será mesmo? Mas acho que eu não tenho voz para isso, Luiz Ernesto. Tudo é treino. Tivemos um programa aqui na Rádio São Luís, lembra? Com o Gabriel Porciúncula aqui no domingo de manhã. Tu né? participava daquela turma? Claro, tivemos um programa no domingo da manhã, das 6 às 8 da manhã. Fizemos um tempo, e foi bem no período que eu comecei, em 2009, que eu comecei a viajar, que eu comecei a sair mais, daí que eu ficava fora no final de semana, e acabou não coincidindo datas, batendo datas, aí acabou não dando. E eu, com esse trabalho, né, quando eu gravei, vim aqui, Júlio Fontela, não posso deixar de falar do Júlio. Eu nunca tive um contato muito maior com ele, mas todas as vezes que eu tive aqui, me recebeu maravilhosamente bem, e pude trazer aqui o meu primeiro trabalho, que é o Genuíno, né? Um trabalho que me deu muitas alegrias, pude registrar músicas muito importantes para mim, assim, do próprio Adalberto Machado, do Reduzindo Malaquias, do nosso saudoso mestre Luiz Carlos Borges. Então, um trabalho que me abriu muitas portas, né? Também me deu muitas oportunidades de conhecer lugares, né? Agora tu fez uma homenagem a Reduzindo Malaquias também nesse trabalho, né? Há poucos dias gravamos Foi lançado, na verdade, no Spotify, em todas as plataformas. Temos aqui, inclusive. Isso, que é o Pasta Laranjeira. Quero deixar um grande abraço aqui ao Reinaldo Malaquias, esse mestre da cordiona também. Eu vou me lembrando, né, Lisoneide? Eu fico muito entusiasmado de falar deles assim, porque... E se não lembrarmos de todos hoje, brevemente você voltará, né? Se Deus quiser. E aí nós vamos lembrar dos demais. Não, e tocando cordiona, né? Sempre. Tu sabes que essa questão de lembrança é muito complicado, né? O Desidério esteve aqui e aí citou alguns, né? Claro que o Chiru é por gozador, né? Aí encontrou o Desidério numa quebrada. Mas, Desidério, tu fica famoso, esquece do teu parceiro, né? Aí o Desidério me ligou, queria fazer uma emenda. Não, na próxima tu fala. E é muito perigoso mesmo. Às vezes acontece isso e não é por nenhum tipo de maldade nem nada, mas é tantos amigos que a gente tem e eu dou graças a Deus por isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me dar bem com as pessoas, de transmitir algo bom assim, e a gente vai lembrando, e esses mestres aqui que a gente tem em São Luís Gonzaga, foram pessoas que sempre foram muito solistas, o Reinaldo, o Adalberto, né, o seu Desidério, o João Máximo, né, o Mazarope, Ademar da Rosa, o Afonso Maciel, que já nos deixou também. É tanta gente que a gente vai lembrando. Tu sabes que eu estou falando com um gaiteiro, né? Gaiteiro de gaita ponto, né? Mas todos são gaiteiros, né? Todos são gaiteiros. Quem toca gaita não interessa o tipo de gaita, né? Eu chamo de gaiteiro. É gaiteiro. Aqui em São Luís tem uma safra boa, e não é de agora, já vem, né? E vem cada vez aumentando. Eu tenho assim um sonho, eu acredito que uma hora eu tenho que tirar esse sonho, né? Botar no papel e tornar realidade, de fazer um encontro de gaiteiros. Porque tem uma cidade aí que faz, mas eu acho que nós temos mais. Arambaré do Sul, se eu não me engano. Nós temos muito mais gaiteiros. Não, Ametista do Sul, acho que é. É uma cidade aí, né, que faz todos os anos, né? E se nós for colocar no papel, até vou me valer dessa associação dos músicos para que eles possam fazer um levantamento. Aí daqui a pouco a gente faz um evento ano que vem só com os gaiteiros. Isso aí vai dar gente pelo ladrão aí. Tem que começar a segunda para terminar no domingo. Não, e tem uma particularidade, Luciano, que é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Eu comento muito com o pessoal que participa lá dos festivais e tal, que a nossa criação aqui foi diferente, sabe? A nossa criação aqui foi diferente, a criação musical, porque a gente sempre gostou de tocar. Não importa a maneira, se tinha que fazer isso, se era aquilo, a gente gostava de estar na guitarreada, sabe? De tocar ali com a gurizada. Era uma turma muito grande, de muitos músicos que hoje trabalham com a música, que vivem da música também. Então, é uma coisa muito importante assim de dizer, né? Porque esse amor
essa paixão pela música foram essas pessoas que nos passaram, né? Verdade. Como o seu Desidério, como tantos outros que a gente citou aí. Então, isso para nós é sempre gratificante. Tá na hora da gente ouvir mais uma, Ricardo. Mas claro, com certeza. Qual que tu sugeres? Vamos ouvir Correntino. Correntino. Do Luiz Carlos Borges. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha.
Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando, hoje com a visita do Ricardo Comaceto. Ricardo, são tantos assuntos que nós estamos aproveitando o máximo esse tempo curto, né, com essa sua honrosa visita, para nos prestigiar aqui no Camperiando, o qual eu quero te agradecer. Mas eu já quero fazer uma pergunta imediata. É melhor tocar festival, porque era uma coisa que tu foi buscar, né? Sim, sim. Tu saiu de São Luís, foi para Pelotas, Isso. porque tu queria participar de festival. É melhor tocar festival ou melhor tocar show? É uma boa pergunta, uma excelente pergunta, porque são duas situações distintas, né? O festival te oferece, Luiz Oneide, uma possibilidade de desafio, né? De tu buscar um arranjo novo, de tu buscar uma melodia nova, de tentar um arranjo novo. E isso não quer dizer que tu acerte sempre, né? A música não é algo exato, né? E o show tem uma outra particularidade daquela informalidade da coisa, né? Da naturalidade. O festival da deve ser mais tenso. É mais tenso porque, por exemplo, tem festivais que tu tem a oportunidade de apresentar a música uma noite só. É só aquela apresentação. E tu tem que estar ali nos cascos, né? Tu tem que estar concentrado e, ao mesmo tempo, com a emoção também à flor da pele, porque se for um negócio muito, muito técnico, tu não consegue transmitir isso para as pessoas. E a música é isso, né? No meu entendimento, a música é um sentimento que tu passa para as pessoas, né? Seja ele alegre, seja ele triste, mas é um sentimento que a gente passa para as pessoas, né? E o Borges sempre dizia, né? Essa emoção ninguém me compra. Essa emoção ninguém me compra. E é uma coisa que eu carrego comigo também, é algo que a gente não negocia, né? E o festival, em determinado momento, ele pode te privar um pouco disso, mas também pode te oferecer o outro lado, que é a emoção maior ainda, né? Teve situações assim que a gente tocou, quando terminou a música, deu aquela sensação de alívio, a gente se abraçou e todo mundo se emocionou. E quando é um festival, vocês executam a composição ali no palco, vocês sentem que dá para levantar prêmio ou vocês daqui a pouco já tiveram algum sentimento, essa não deu? O corpo de jurados, ele está lá para avaliar o erro, né? Ele tem o crivo técnico, porque quando tu inicia a música, todas as músicas estão em condições, né? E aí tu começa a fazer o tipo de avaliação, né? O poema da música, a melodia, o casamento de poesia e melodia, mais os arranjos e mais a interpretação no palco. E acontece muito seguido isso, da letra não casar muito com a melodia, né? Do arranjo não casar muito com a melodia. E eu geralmente não costumo questionar resultado de festival. Eu geralmente não costumo, porque é uma coisa que não vai mudar, né? Óbvio que tem, em algumas situações, que não foram muitas, que tu vê assim, tipo, aquela música que ganhou lá foi um absurdo. Tá, mas absurdo para nós. Para os 5 jurados que estavam lá, não era. É verdade. Né? Então, e a gente tem que entender que esse processo é o quê? São 5 cabeças pensando diferentes. Né? Diferente da minha, diferente da tua, diferente de todos que estão ali. Né? Elas podem ter algumas semelhanças, mas são diferentes. Né? Tá, mas eu te fiz a pergunta. Vocês saíram do palco, se abraçaram, por exemplo, em alguma situação. Sim. Essa nós vamos levantar o prêmio. Deu certo ou não deu? Deu. Tem algumas que acontece isso. Em 2019 foi num festival muito importante que é em Santa Catarina, que vai acontecer agora, domingo, segunda e terça, que é essa Pecada da Canção, né? Em Lages. Em Lages, em Santa Catarina. Para mim, hoje, o festival mais importante, assim, né? Eu digo mais importante no sentido de entregar músicas para o público. É onde que eu vejo que mais músicas que saem de lá reverberam para outros lugares, assim, né? Porque tem festivais que não acontece isso. Terminou o festival do domingo, parece que aquela música não sai ali do domingo. E é uma coisa muito engraçada, que às vezes não é culpa nem do músico, nem do radialista, de ninguém, sabe? É uma coisa que meio que fica ali, e é meio que inexplicável. E em 2019, a gente tocou uma música lá, se chama 5:30 da manhã. Eu lembro que quando terminou a música, assim, todo mundo largou os instrumentos junto no chão e era gritedo e jogando o chapéu para cima, e a gente se abraçou. A gente estava com uma energia muito forte.
E quando a gente desceu do palco, a gente olhou, olha, tchê, pode ser que aconteça uma catástrofe aqui. Pode ser, porque tudo pode acontecer. Sim. Mas nessa situação, eu acho que a gente vai tirar um prêmio. Acho que tiramos o prêmio. E realmente aconteceu, ficamos com o primeiro lugar. Tu já foi premiado como melhor instrumentista? Graças a Deus, várias vezes. Já tive a oportunidade em muitos festivais. É um prêmio individual, e eu tenho percebido. Qual é a sensação do músico ganhar um prêmio desses? Outro ensinamento do Luiz Carlos Borges, né? Ele sempre me dizia isso, Gruma, toca pra canção. E é uma coisa que eu sempre... eu nunca almejei, né? Obviamente que é uma satisfação ganhar, mas eu nunca fiquei assim, eu vou fazer isso para ganhar o melhor instrumentista. Eu sempre pensei que a minha apresentação fosse uma consequência para ganhar o prêmio. Né? O meu pensamento só foi, primeiro eu tenho que tocar para a música. Né? Se vier alguma coisa, está tudo bem. E óbvio, quando a gente começa a ganhar nossos primeiros prêmios assim, tu fica com aquela sensação de, que legal, um momento marcante, né? Um momento marcante porque tu deixa teu nome ali na história do festival, né? E isso vai, com o tempo vai passando assim, tu vai vendo, que legal que tu chegar numa cidade que tu ganhou o prêmio, eu lembro aquela vez que tu ganhou o prêmio, né? Porque as pessoas marcam, né? Porque como tu falasse, é um prêmio individual, né? E tu ganha um destaque ali na hora, né? Então é muito gratificante, E quais são os seus planos aí para o futuro? Temos muitos, graças a Deus, né, seu Luiz? Graças a Deus. Esse ano, se Deus quiser, acho que até agosto aí vai ter um trabalho novo na praça, como a gente diz, né? Vai ter individual. Um trabalho, sim, um trabalho solo de novo. Vão ter muitas participações. Vão ter 4 músicas cantadas, mais algumas instrumentais. Né? Desde quando tu já está cantando? Não, eu não estou cantando, senhor Luiz. Não estou cantando. Eu não estou cantando. Ainda não criei essa coragem. Pois teus parceiros é que cantam, né? Todos eles estão cantando, inclusive sempre me falam, tem que começar a cantar. Mas eu gosto muito de dizer verso. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu sempre digo, quando eu posto uns versos do Jaime, assim, porque é nosso pajador daqui, e é também uma maneira de marcar o território, de dizer eu sou de São Luís Gonzaga, aquela coisa, né, que a gente tem de orgulho, né? Não é achar que é mais ou nem menos, é um orgulho mesmo que a gente tem. E eu não criei essa coragem ainda de cantar. Bom, e esses planos não se resume somente à gravação do teu trabalho. Tu pretendes continuar com o Joca Martins? Sim. Isso foi sempre uma coisa que eu mantive, assim, senhor Luiz. Que é uma coisa... O trabalho instrumental é mais uma oportunidade das pessoas conhecerem o meu trabalho individual, mas eu nunca abri mão de tocar com as pessoas, né? De acompanhar os cantores, né? Eu vou aproveitar, considerando que tu não cantas e toca muito bem, né? Geralmente eu ouço emissoras de rádio que dificilmente só tocam música, né, instrumental. Os festivais agora criaram essa parte, acho que até por exigência da lei veio em boa hora, né? É verdade. Eu sei porque aqui nós temos vários artistas, você, o Jarbas, tantos outros, né, que poderíamos ficar citando aqui, e eu procuro colocar a cada bloco de 3, né, sábado à noite, eu coloco uma instrumental, até para valorizar, porque não adianta vocês fazerem um trabalho e as emissoras não executar, né? E isso é uma coisa muito, muito, muito legal, assim, uma coisa que a gente tem que valorizar muito mesmo. Não que a gente queira que as pessoas só ouçam ou escutem música instrumental, não é isso. É justamente isso, porque tem um empenho muito grande dessa área do pessoal da música instrumental, e a gente gosta. Né? Acontece muito, a gente está tocando no lugar, tu toca 2, 3, tu não vai cantar. Né? E eu entendo as pessoas, não tenho nenhum problema com esse tipo de colocação assim, porque é uma necessidade. Aqui no Rio Grande do Sul se criou essa cultura, se aculturou. Que tem que cantar. Que tem que cantar, que tem que falar. Mas não posso deixar de dizer também que tem esse espaço da música instrumental. E como tu bem falou também, está se abrindo mais espaço. Né? Até quando eu gravei o disco me perguntaram, o que tu quer com o teu disco? Tu quer viver da tua música? Eu digo, não. Eu quero que esse disco me abra mais portas.
Me abra mais lugares, que eu chegue em mais lugares, que as pessoas conheçam mais meu trabalho. Mas eu não vou deixar de tocar com os outros cantores, não vou deixar de tocar em festival, nada disso. Minha intenção nunca foi essa. Mas dá para montar um show instrumental? Sim, tranquilo? sim. Inclusive, quero deixar aqui registrado que eu estou fazendo o possível e impossível que esse projeto, desse trabalho novo, eu pedi para a produtora lá para ela colocar um lançamento aqui em São Luís Gonzaga. Para a gente fazer um lançamento aqui em São Luís Gonzaga. E se der certo, a gente vai vir fazer aqui, e vamos vir aqui, vamos tocar, e vamos cantar, e vamos fazer um xaraxaxá bem lindo. Agora tem um auditório aqui, né? Foi feito um show muito bonito ali, instrumental também, né? Com um artista famoso, que agora não recordo mais. O Alejandro Brits. Isto. Argentino. Foi fantástico, né? Por que não o Ricardo Comaceto aqui? Mas em breve, se Deus quiser. Com o apoio da Rádio São Luís, né, e da Secretaria de Turismo e Cultura, né? Inclusive, deixar um grande abraço à minha comadre Luísa Caterina. É tua comadre? Minha comadre. Então o show está garantido já. Deixar um grande abraço para eles aí. O Luciano Panegali também, não posso deixar de dizer que é um amigo de tantos e tantos anos, né? Esse canta, né? Barbaridade. Quantas vezes... Eu tenho gravado, Luiz Oneide, o programa que nós participamos lá no fundo, que tu fez com a gente. Era eu, o Luciano e o Yuri. Nós três. Vocês três é verdade, né? Eu nem me lembro quanto tempo faz, mas faz tempo. Uma hora tu me mostra a gravação. Vou te mandar. É daquelas coisas que a gente vai lembrando, né? Que passa, que a gente guarda, né? Com satisfação, assim. Mas que bom, hein? Mas, Ricardo, olha, foi um prazer falar contigo. Tu és, assim como os demais, mas uma das visitas que a gente gostaria que não fosse embora tão cedo, né? Mas no rádio sempre tem o tempo, né? Claro. E é bom, porque aí a gente fica com aquele gostinho de saudade para voltar brevemente. Então eu quero te desejar, em nome da nossa emissora, que esse sucesso continue, né? E talvez o sucesso esteja acontecendo pela tua forma de se comunicar, pela tua gentileza, pela tua humildade, assim. E pelo talento, que é principal, né? Porque humildade a gente tem. Por exemplo, eu tenho humildade, mas não tenho o talento de tocar uma gaita que nem você, né? Obrigado, Luciano. Eu fico muito feliz, tia. Muito feliz mesmo. Me enche de orgulho, sabe? É uma coisa que eu sempre digo para minha mãe quando eu venho para cá, assim, da gente chegar aqui na cidade e encontrar tantos amigos de tantas histórias, de tantos lugares, que lá do início continuam do mesmo jeito comigo, me tratando do mesmo jeito e eu tratando eles do mesmo jeito, e sempre falando isso. Eu fico, assim, não envaidecido, eu fico orgulhoso, porque ver que a caminhada vale a pena, né? Que a caminhada ela tem um caminho, às vezes torto, às vezes reto, mas é o caminho que a gente tem que fazer e a gente tem que seguir nele, né? O nome dos pais? Seu Damião e a Dona Emília. Um beijo para eles. Tem músico na família? Tem, o meu avô materno. Como é que era o nome dele? Seu Vitor Lindolfo Comaceto, já faleceu. Faleceu em 96. Vem daí, eu acho que a minha veia musical. A veia musical. Da família, né? Sempre é bom fazer essa referência, né? É verdade. Eu sabe que eu comecei a tocar depois que meu avô faleceu, né? E ele tinha uma gaita que deixou para um primo meu, achando que o meu primo aprenderia. Meu primo acabou não aprendendo e quem aprendeu fui eu. E a gaita ele deu para ti ou não? Não. Teu primo não? Não. Tá com meu tio lá e eu tô numa peleia com a família. Ô, tio, vamos presentear o Ricardo, eu também acho. Ó, tá dado o recado. Tá dado o recado. Vamos presentear, vamos fazer uma surpresa. Que dia é teu aniversário? Daqui uns dias, 16 de junho. 16 de junho. Talvez seja esse momento, né? Deus o livre. Mas então, muito obrigado. Sábado, então, tu estarás lá por Lages. Domingo. Domingo. É o show do Joca? Não, lá eu vou fazer parte da comissão jogador. Vou ser jurado lá. Tu vai ser jurado. Vou ser jurado lá, tio. O festival lá é domingo, segunda e terça. Aí você vai julgar quem te julgou? Quando eu recebi o convite, eu pedi 2 dias. É a primeira vez que tu vai julgar? Não, já fui jurado outras vezes. Já tem experiência. Mas quando eu recebi o convite agora, eu falei lá para a menina da organização, digo, olha, me dá 2 dias para pensar, porque é um lugar que eu gosto tanto de estar no palco, que eu avaliei muito para ver se tu queria... Porque é difícil, tia. Tu avaliar a arte não é algo que se diz se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Porque cada um tem um gosto, né? Mas a gente é contratado para isso, né? A gente tem que avaliar, então acabei aceitando e vamos estar lá, aceitando esse desafio. Sucesso para ti. Para todos nós. E a música para nós fechar? Vamos deixar o Passo da Laranjeira.
Passo da Laranjeira com seu Reinaldo Malaquias. o Reinaldo Malaquias, com o Ricardo Comaceto. Nosso abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.